eu acho que nós tivemos um conjunto de manifestações da cultura popular que tiveram uma evidência maior no final do século XX, que vão se efetivar de forma mais precisa, mais evidente, pela cobertura midiática a partir dos anos 90, mais ou menos, né? Então, eu penso até que a gente pode olhar esse mapa como se fosse uma cartografia dos espetáculos culturais na Amazônia, a partir desse momento que a mídia passa a mostrar essas manifestações da cultura popular. Então aí a gente pode observar que há uma sequência em forma de acontecimento dos espetáculos. A gente começando a cartografia pelo Boi de Parintins, é evidente que teve uma visibilidade maior, que tem uma visibilidade maior, mas que prossegue com esse mapa da Amazônia, começando lá por Rondônia, com o Festival Flor do Maracujá, que na verdade é um arraial que apresenta quadrilhas e boi-bumbás, né? Aí vem para Parintins com o boi, aí vai para o Sairé, em Santarém, com o espetáculo da disputa do boto cor-de-rosa e boto tucuxi, vem para Juruti com as tribos de Juruti, já numa modalidade bem próxima da disputa do boi do Parintins e do Sairé, né? Caminha um pouco para essas manifestações, ou contribui um pouco para essas manifestações, esse conjunto efervescente da mídia sobre a cultura amazônica, então esse conjunto também que tem a ver com a cultura amazônica, e novos espetáculos vão entrando. Aí a gente pode pensar que, numa ordem mais tradicional, de espetáculos que começam também a ter evidência, como é o caso da Marujada, em Bragança, do Marabaixo, em Macapá. Nós vamos tendo em Belém o Arraial do Pavulagem, que tem grande visibilidade já nessa ordem dos espetáculos mediatizados, né? Até o Círio de Nazaré, que seria um espetáculo que foge um pouco desse critério inicial que eu estava revelando, mas que faz parte do conjunto que seriam os espetáculos culturais. Nós partimos do ponto de vista da pesquisa, uma pesquisa centrada na Faculdade de Comunicação e no programa de pós-graduação Comunicação, Cultura e Amazônia, dessa relação entre comunicação e cultura. Aí é que os espetáculos culturais se formam de forma conceitual, vamos dizer assim. Por quê? O próprio trabalho acadêmico da faculdade com os estudos amazônicos e, posteriormente, a entrada da pós-graduação com esse tripé que seria comunicação, cultura e Amazônia. E o lugar, na verdade, o lugar de fato dos espetáculos é essa relação comunicação e cultura, especificamente na Amazônia, né? Mas seria o lugar dos espetáculos, seria comunicação e cultura. Isso porque a gente observa que o processo cultural, ou a cultura como manifestação, ela é de fato um processo comunicacional, ou ela faz parte de um processo de ação comunicativa dessas comunidades que produzem os espetáculos. Então, quando a gente fala no espetáculo cultural, a gente está falando em comunicação, diretamente nesse universo que seria o universo da comunicação. E ela transita nesse momento do midiático, essa comunicação que é então a comunicação da comunidade, da manifestação cultural, daquele espetáculo que a gente conhece, inclusive pelo seu lugar de acontecimento. Se a gente pensar aqui o bumbódromo, o cirandródromo, o sairódromo, né? Você vai ter esse lugar do acontecimento e, quando ele vai para o midiático, ele sofre uma espécie de adequação por conta da visibilidade e da visualidade e visibilidade. Então, aqui começa a se formar o que nós chamamos do conceito dos espetáculos culturais. Na verdade, seria, então, esse formato da cultura, as manifestações da cultura popular, quando elas são descobertas, vamos dizer assim, pela mídia, e entram para esse universo de publicização midiática. Então, você tem uma adequação do espetáculo, ele passa a ser olhado não apenas como uma manifestação cultural,
mas ele se volta também para o acontecimento e ele vai ser pautado pelo jornalismo e o jornalismo, ao pautar, vai escolher possibilidades dessa pauta, como mostrar a cidade, mostrar as populações da cidade, os encantos da cidade, as atrações turísticas, a mobilização dessa cidade pela pauta jornalística. E, paralelamente, a publicidade, como forma de publicização, também começa a mostrar o lado direto desse espetáculo, de publicização, de estar publicizado, através dos anúncios publicitários, né? Você vai ter não só a relação com os patrocinadores, mas também um conjunto de anúncios publicitários que vão acontecendo ano a ano. Então, essa ideia também de que os espetáculos, ao se constituírem como espetáculo, eles formam também um calendário de apresentação. Então, esse calendário ele segue uma rota basicamente nascida das festas juninas, né? Mas que tem a ver com o calendário do próprio evento. Então, o boi de Parintins, a ciranda de Manacapuru, a flor do maracujá em Rondônia, o sairé em Santarém, as tribos de Juruti, eles têm uma relação direta com as festas juninas. Perdão, o sairé não, o sairé está fora das festas juninas. Ele tinha esse lugar, que seria em junho, ele aconteceria em junho, julho, e em função do rio estar cheio, ele mudou para setembro, o espetáculo mudou para setembro. Então, os espetáculos culturais, eles se constituiriam, então, conceitualmente, seriam as manifestações da cultura popular de uma forma mediatizada, ou enquadradas pelo formato da mediatização. E nós vamos enxergá-los não apenas pelo espetáculo em si, quando ele acontece naquele período determinado, mas vamos enxergá-lo também pela potencialidade que ele dá no sentido da visibilidade das populações locais e das belezas da cidade, da vida na cidade e das economias locais. Vai ter uma relação direta com a economia desses lugares. Olha, nós pensamos, ainda agora eu estava tentando fazer uma cartografia, eu volto agora àquela cartografia, ele se centralizou em alguns espetáculos que já estavam publicizados, na verdade. Você pensar que o Boi de Parintins como centro, o sairé, as tribos de Juruti, a ciranda de Manacapuru. Esses aí tiveram uma visibilidade primeira. E depois a gente vai acrescentando aqueles que eventualmente iam acompanhando esse processo de visibilidade. No caso da Flor do Maracujá em Rondônia, a Marujada em Bragança, o Arraial do Pavulagem, o Círio de Nazaré, eram espetáculos consagrados, mas que estavam, de certa forma, ligados às suas cidades. Então, quando há esse desencaixe, quando ele aparece para a mídia nacional, é que a gente começa a chamar de espetáculos culturais e é quando eles aparecem. Nós poderíamos pensar, eu acho que antes mesmo de pensar nas categorias, a gente tem que pensar no regime do espetáculo, como o espetáculo se constitui. Então, a primeira coisa é a forma física do espetáculo, onde ele acontece. Seria a topologia do espetáculo, né? Que seria esse lugar que o espetáculo se desenvolve. Porque tem uma peculiaridade, ele saiu do lugar original dele, do acontecimento, da tradição, por exemplo, no caso de uma procissão, ou no caso do boi, que ele ia de casa em casa apresentando o espetáculo, uma espécie de cena carnavalesca, né? E passa a se construir como um lugar, como um circo, como uma arena, que recebe aquelas nomeações que nós já vimos de bumbódromo, tribródromo, sairódromo e etc. Então, você tem um lugar físico que o espetáculo acontece. E ele acrescenta um valor que vem pela ordem midiática, também ligado ao grande público. O público que até então era o público que assistia ou participava do espetáculo na cidade, ele passa a aumentar, além desse público que fica no lugar onde o espetáculo acontece, pela visibilidade, pela mediatização, ele passa a fazer parte de um público maior, de um grande público, gerando, inclusive, o interesse publicitário, o interesse jornalístico em torno disso. Então, eu acho que esse primeiro elemento seria o regime do espetáculo, como ele se constitui realmente como espetáculo. Então, você vai ver que o sairé em Santarém, além
da disputa dos botos, que é o centro, você vai ter outras realizações, outros movimentos dentro que não tem tanta visibilidade quanto tem a disputa dos botos. Mas você tem coisas como a derrubada e levantação dos mastros, que é comum em alguns espetáculos, como, por exemplo, no Bar Abaixo, que fazem parte desse conjunto que seria o espetáculo, mas que na hora que o espetáculo vem para o midiático, ele vai mostrar determinados lugares dele, né? Então, mas se a gente olhar a forma que ele organiza-se, aí a gente vai pensar que uma delas seria a comunidade, como a comunidade organiza, né? O público, a relação com o público, que muda para um público que se interessa também por uma outra maneira, se interessa pela cidade, pelo que oferece, pela culinária amazônica, pelas questões amazônicas de um modo geral. Há uma categoria interna de como esses enredos começam a se mostrar, né? Então a gente começa a ver a recuperação de um imaginário e de uma identidade amazônicas, falando sobre as populações tradicionais, não só as populações tradicionais, mas as etnias tradicionais. Você pegar os índios, os negros e o caboclo, eles aparecem, eles ressurgem nessas narrativas internas no enredo dos espetáculos, né? Do mesmo modo, como categoria também de análise, as canções, as toadas, as músicas, o tipo de música que são levadas pelos espetáculos, ou nos espetáculos, terminam se identificando com essas populações tradicionais. Então você vai ter a entrada de ritmos populares, como o carimbó, como a desfeiteira e outras formas musicais que fazem parte desse conjunto que seria próprio dos espetáculos culturais. Então a gente pensa que há um percurso social ou de associação que faz com que esses espetáculos cheguem a esse lugar midiático que chegaram, né? Então a gente pode pensar assim, o trabalho disso é uma relação da colonização, do processo de colonização, que seria esse momento inicial, a colonização europeia, portuguesa, espanhola, notadamente por conta da América Latina, mas holandeses, franceses, ingleses que participaram desse conjunto, que a gente chama normalmente do colonialismo, que gerou, de certa forma, pelo processo de violência sistêmica, né, essa imposição dos colonizadores, um modelo de representações, de identidades imaginárias que ficaram em evidência. E esse processo a gente pode chamar que ele se mantém no primeiro nível por uma questão de resistência, a resistência das manifestações locais com as manifestações ou com os processos de associação da colonização. O segundo momento que a gente tem o processo de resistência, ele gera um processo segundo de pós-resistência. Depois de ele estar reconhecido, estabelecido, e que, via de regra, se fala do pós-colonial, quando os colonizadores, de certa forma, abrem mão do controle inicial, do controle colonial, e as colônias começam a fazer sua independência. A partir daí você tem um outro movimento que seria de legitimação dessas identidades, desse imaginário, né? Uma espécie de pós-resistência evidencia um imaginário amazônico, uma identidade amazônica, que vem para o contemporâneo, para o nosso tempo, como um processo de reconhecimento, essas comunidades se reconhecerem como tal. Então, o que se evidencia nesse lugar é uma efervescência da economia local na produção desses espetáculos. Então, aqui estaria talvez a principal relação com a comunidade. A comunidade ela se sente presente naquele lugar e ela começa a elaborar o espetáculo dentro de uma forma ou de um processo de associação que tem a ver com a economia local, a geração de renda, a geração de emprego, que tem a ver com a formatação do espetáculo. Quando a gente olha a produção do espetáculo, que ele comece 1 ano antes ou 6 meses antes, a gente vai entender o circuito dessa economia.
a pesquisa, quando ela observa essa produção como produto simbólico, olhando pelo lado da colonização europeia, ela perde um pouco o sentido, porque é diferente da classificação que a cultura europeia teve para a que a cultura local tem. Se a gente pensar assim, boa parte da cultura europeia produzida está dentro dos museus, está aprisionada nos museus. E, pelo contrário, boa parte da nossa produção, das populações tradicionais, ela está na rua, ela está nos espetáculos, ela está nestas apresentações. Então, aí é uma diferença fundamental que mostra como essa economia se forma. É lógico que a gente não pode tornar isso de forma independente do sistema mercantil, do sistema de capital, que controla boa parte desses financiamentos. Você vai ver o Boi de Parintins, ele tem patrocínio da Coca-Cola, ele tem patrocínio do Bradesco, ele tem patrocínio de cervejas como Skol. O Sairé já tem o patrocínio também dessas grandes empresas. Não é só isso, isso é uma parte geral do sistema de capital, né, que faz parte do processo de mediatização dos espetáculos. Mas tem esse outro lado, que esse nos interessa especialmente, que é como a comunidade produz esse espetáculo, como ela gera um trabalho rico no sentido de renda, no sentido de produção mesmo local, uma economia local, em várias modalidades, né? Então, a primeira delas é a organização da cidade a partir do turismo, e há um efeito perverso aí de turismo, porque o turismo ele tem uma parte que é predadora e ele vai entrar e vai destruir algumas coisas, mas ao mesmo tempo há um discurso sobre o meio ambiente muito vigoroso que faz parte desse conjunto que seria da produção local dos espetáculos. Mas assim a comunidade, de algum modo, a comunidade se organiza para produzir esse espetáculo, ela recupera elementos como, por exemplo, da culinária local, fazendo com que essa culinária tenha uma efervescência naquele período de acontecimento do espetáculo. O turismo, como eu já falei, ele faz parte de um plano maior que seria organizado pela própria mídia, porque a mídia, ao publicizar, ela vai atrair o turista para aqueles lugares. Mas tem uma outra função da comunidade que é por dentro do espetáculo, que é a economia do espetáculo em si, que é a confecção das alegorias, das fantasias, do espetáculo em si, da montagem do espetáculo em si, ela também gera uma economia própria. Então é possível a gente enxergar essa economia própria da comunidade como uma forma nova, ou contemporânea, melhor dizendo, da organização dos espetáculos. Eu penso que a formação dos espetáculos comporta várias coisas, né? Mas, no caso das populações tradicionais, ou dessa forma de organização das populações tradicionais, a gente sempre vai encontrar aquele formato da resistência e da pós-resistência. Uma espécie de autonomia da cultura, como um processo de associação, que faz com que as pessoas se organizem para manter aquela festividade, que não é, na verdade, uma festividade só, mas é um processo de associação, né? As pessoas estavam juntas. Se a gente pensar, por exemplo, aquelas populações que formavam, por exemplo, os espetáculos no início da formação das cidades, elas eram proibidas, as manifestações eram proibidas, e elas iam se afastando do lugar central de produção. Se a gente pensar, eu vou usar o exemplo aqui de Belém, que é mais próximo da gente, nesse sentido, porque, inclusive, o espetáculo do sítio sofreu também processo de interdição, né, de proibição, mas o centro da cidade, ou seja, onde a cidade circula com a sua cultura, estaria representado, por exemplo, pela Cidade Velha, o Teatro da Paz e aquela região central. E os pássaros juninos e o boi-bumbás, que Belém já tinha naquela época, eles eram empurrados para a periferia, né, para os lugares de periferia. E eles se apresentavam no lugar de periferia. Aconteceu isso, o veludinho, que é um boi aqui do Guamá, ele tem uma tradição histórica de apresentação e de perseguição. Se você vai olhar, como várias vezes a polícia interditava o trabalho de apresentação dele, embora ele estivesse se apresentando de forma mambembe nas casas e nos lugares.
mas de certa forma eles invadiu a cidade. Invadiu no sentido de que aquela cidade era a cidade do grande espetáculo e aquele espetáculo popular não poderia entrar ali. Mas esse processo de resistência ele se dá por essa forma que a população tem dos seus processos de associação e de organização. Por isso que a cultura é também um processo de comunicação. Né? Como é que ela chega a esse tempo, né? Que nós temos agora a efetivação dos espetáculos, quando você tem a comunidade garantindo isso. No contemporâneo, nós vamos ter o conflito ainda, mas de uma forma diferente. Por isso que a pesquisa identificou, e nós chamamos como pós-resistência, que é depois daquele processo de resistência da proibição. Agora é permitido, mas aonde é que eles vão se apresentar? No Centur, no período das festas juninas, eles vão ser financiados, uma parte é financiada pela prefeitura, pelo governo do estado, pelas empresas. Então, o espetáculo, nesse caso, ele faz essa migração já de forma consentida, já é o lugar. Onde é que se dá essa apresentação, né? Então, ela vai para esse lugar. Ainda continua indo para as praças públicas, mas tem esse lugar de apresentação, né? Você vê o Boitinga, de São Caetano de Odivelas, ele vem para Belém, para a Praça da República, em determinado momento, trazendo uma parte dele para se apresentar. Normalmente a banda e alguns elementos da formação do Boitinga. O Boitinga é um boi de máscara, é um boi diferente, por exemplo, do boi de Parintins e do veludinho aqui do Guamá, porque ele é um boi de 4 patas, então ele tem uma dança assim mais solta, tipo um boneco mamulengo. E ele é da rua, a cena que ele protagoniza é uma cena carnavalesca. E ele se mantém do mesmo modo como se manteve esse do veludinho aqui no Guamá. Mas se a gente olhar o Boitinga, como eu estava falando, ele vem para a Praça da República e depois ele entra nesse hall de apresentações oficiais, vamos dizer assim, né, do governo do estado e da prefeitura. Esses espetáculos, inclusive, eles foram organizados pela prefeitura num determinado tempo para essas apresentações oficiais. Então aqui está, a comunidade ainda tem problemas para manter o espetáculo, mas ao mesmo tempo ela mantém de certa forma aquela tradição. A tradição se justifica, mesmo com as dificuldades, vamos dizer, de produzir o espetáculo, ela se justifica e a comunidade fica cria condições de que o espetáculo continue sendo montado ou sendo apresentado e que a tradição continue sendo efetivada. Mas, a rigor, no contemporâneo, essa tradição vai acabar. Ela vai migrar para esse lugar contemporâneo da exibição. Quem chegar e tem visibilidade, a comunidade que der visibilidade ao seu espetáculo, ela vai continuar. Aqueles que não conseguirem visibilidade vão gradativamente desaparecendo ou dando lugar a novas formas, né? A gente vê que o carnaval, por exemplo, de rua, que passou uma época desaparecido, voltou na medida que ele teve visibilidade, uma visibilidade midiática. Então, é importante a gente olhar a mediatização, os processos de mediatização, como parte integrante do que nós estamos chamando de espetáculos culturais. Como toda pesquisa, eu falei no início, como toda pesquisa ela tem um lugar de partida, né? Então esse lugar de partida foi esses espetáculos já conhecidos e ela se organiza com um interesse específico, que seria como a universidade, na forma de uma academia que está estudando a realidade amazônica com o programa de pós-graduação, pode se aproximar desses espetáculos. Então, ao longo do tempo, nós começamos com um projeto de pesquisa relacionado à mídia, aquilo que eu disse, a pesquisa nasce da comunicação, na Facom e na pós-graduação, né, no programa de pós-graduação. Então, ela se organiza como comunicação. E aqui nós vamos ter um elemento formador, a gente pensou na mídia, a mídia real, que é o primeiro passo da pesquisa. A mídia real como forma de encenação da cultura do público na Amazônia, como esses formatos que a cultura ganha na Amazônia. E, a partir daí, os bolsistas iam contribuindo, não só os bolsistas
do PIBIC, que foi grande parte da sustentação da pesquisa, mas também os alunos da graduação e da pós-graduação que se interessavam por esse universo da pesquisa, que seriam os espetáculos culturais. Eu entendo que, ao decorrer da pesquisa, o projeto começou com mídia real, essas encenações da cultura, da política e do público na Amazônia, e depois ela identificou especificamente os espetáculos culturais e se constituiu num projeto que seriam os espetáculos culturais na Amazônia, que tem 4 anos de duração, está no 4º ano, com o financiamento do CNPq, né? Então ele finaliza agora com essa pretensão de ter identificado os espetáculos culturais. Do ponto de vista do resultado de pesquisa, a gente pode observar, do ponto de vista conceitual, a própria natureza dos espetáculos, a existência dos espetáculos culturais. A gente pode pensar também que a pesquisa identifica um movimento diferente daquela pretensão ou da hipótese que a gente tinha no início de enquadrar os espetáculos como produtos simbólicos, na mesma ordem que a gente fazia com a cultura de um modo geral, com a arte erudita, com a arte na sua plenitude, para entender que os espetáculos culturais eles têm uma constituição própria, uma economia própria, diferente daquelas que a gente entendia no início como a produção da arte estética de uma forma diferenciada. Talvez o elemento principal que nos identifica nesse momento dos espetáculos culturais é essa estética geral que envolve o imaginário e a identidade, um lugar de pensamento que junta as pessoas, não só no espetáculo, mas na cidade, na vida da cidade, esse estar juntos, que é parte da festa contemporânea. Então, a manifestação da cultura, ela vem para o espetáculo, e o elemento central do espetáculo é a festa contemporânea. Então, na verdade, é um processo de celebração. É diferente do produto cultural erudito, que tem uma direção própria, para um público próprio. O espetáculo cultural é para o grande público. É uma estética para o grande público também. O estar junto com o grande público, né? Então, eu acho que esse resultado ele é evidente, que é diferente daquilo que se pensava com relação à produção cultural. Você pensar a forma de produção cultural de outros lugares, né? Então, na Amazônia, esses espetáculos vão se constituir a partir de uma estética própria, a partir de um imaginário próprio, de uma identidade própria. Nesse sentido, a gente vê que há uma convergência como obrigatoriedade que se volta para as populações tradicionais, para as etnias como elementos formadores da Amazônia. E é esse imaginário que vai emergir dos espetáculos, ou seja, a floresta, o conjunto floresta-homem como parte de uma ecologia potencializada pela natureza, um efeito da natureza sobre as pessoas, um processo de encantaria, como o Paz Loureiro chama, quando trata da cultura amazônica, porque ele faz parte desse conjunto que essa população, que forma a identidade dessa população. Então nós vamos ver emergir nesse mesmo conjunto, além dos espetáculos, nós vamos ver emergir a culinária amazônica, por exemplo, os costumes amazônicos, a beleza amazônica no sentido da floresta, das pessoas. Esse conjunto todo dos espetáculos nos leva a ver também que população é essa, né? Das representações que vêm da cidade até, por exemplo, os jogos indígenas, que mostram uma atividade espetacular dentro das aldeias indígenas, que já saiu de lá e se transformou também num espetáculo. Os jogos indígenas já são apresentados, escolhida uma cidade a cada ano e eles são apresentados naquela cidade. Então, esse lugar de apresentação, essa estética do espetáculo,
ele tem a ver fundamentalmente com as populações amazônicas e com a floresta amazônica. A ideia da floresta, inclusive, ela inspira no enredo dos espetáculos a maioria das encenações. Então você vai ter no Sairé, você vai ter a presença do boto, que é um mito da Amazônia. Nas tribos de Juruti, você vai encontrar a discussão dos mitos da floresta, dos elementos formadores das etnias, das populações indígenas. No próprio boi, você vai encontrar no boi de Parintins uma discussão sobre o lugar ecológico, sobre problemas ecológicos, sobre desenvolvimento sustentável, sobre a Amazônia sustentável. Então você vai ter toda uma potencialização dessas condições locais dentro desses espetáculos que a gente chama de espetáculos culturais da Amazônia. Eu penso que tem uma coisa que eu gostaria também de efetivar como resultado da pesquisa, né, voltando um pouco, falando sobre resultados da pesquisa ou da própria ideia dos espetáculos. Eu falei um pouco da questão da economia local. Então, essa evidência da economia local como uma forma importante desses espetáculos, como eles contribuem para a economia local, numa ordem que a gente observou na pesquisa também e chamou de rituais de consumo, porque o conjunto todo dessas referências, dessas relações entre as populações tradicionais, o capital como sistema capitalista, a violência sistêmica que a região continua sofrendo, como, por exemplo, os processos de desmatamento, os conflitos agrários, a interferência sobre a vida das populações através de grandes projetos, de grandes intervenções sobre a região, ele também faz parte desse conjunto do consumo, da ideia do consumo global, como cultura de consumo. E se a gente for olhando o conjunto da cultura do consumo, como as populações enfrentam esses lugares de referência do sistema capitalista e dessa violência sistêmica, a gente vai encontrar esses rituais de consumo. Então, a preparação dos lugares como rituais de consumo. As pessoas vêm para lá para consumir, naquele período, não só os produtos tangíveis, como ficar um tempo no lugar, comer, se hospedar, beber, viver aquela parte festiva do lugar, mas também como a compra de produtos de artesanato, a produção de artesanato, a produção da cidade, elementos que fazem parte desse conjunto que seria parte dos espetáculos culturais. Então, essa economia local, ela termina por se associar também a esses rituais de consumo. Então, nós temos um conjunto todo que induz a essa referência. Do ponto de vista objetivo, aquele processo que eu falo de resistência, pós-resistência e reconhecimento, ele se efetiva de uma forma mais integrada no processo do capital. Porque aquela produção, ela termina, de certa forma, ajudando parte daquela população, mas não elimina os problemas que a população tem enquanto cidade, ou como vida na cidade. Se você for olhar essas populações, via de regra, ela continua sofrendo os mesmos problemas ligados à violência sistêmica, como, por exemplo, a falta de saneamento, as escolas deficientes, o atendimento ao público do ponto de vista do Estado e do município precário em determinadas condições. O processo de emprego ainda é muito distante disso que se pretende, ainda há um processo de utilização de mão de obra infantil, ainda há um processo de utilização de trabalho escravo em toda a região. Então, isso não elimina esse conjunto complexo de problemas que vive a região amazônica, mas é possível se caracterizar, ainda assim, uma economia local que funciona ao redor desses espetáculos culturais. Eu entendo que o espetáculo está na ordem segunda, ele está na ordem dos processos de associação das comunidades. Ou seja, se a gente pensar entre centro e periferia, eles continuam como
processo de associações periféricas. Mas, de algum modo, a partir do contemporâneo, eles fazem essa transição de desencaixe do lugar dele, desse lugar, para o lugar de visibilidade pela mídia. Mas na sua formação, aquilo que eu estava falando agora sobre as cidades, né? As cidades ainda estão presas a situações de problemas sociais evidentes e que fazem parte desse lugar, que é o lugar próprio deles, que ainda é o lugar periférico, né? Não é o espetáculo que os vai tirar do lugar periférico. Mas a gente pode pensar o seguinte, que a partir do contemporâneo há uma ruptura com aquele lugar tradicional e eles acontece um processo de reconhecimento demonstrado a partir das referências ou das relações midiáticas. É lógico que quando a gente vai olhar as cidades vão sofrer interferências também de outros processos econômicos que não só esses que a gente está falando. Mas é parte de um conjunto. Mas eu entendo que também é uma relação, antes de tudo, periférica, mas não obrigatoriamente como uma cultura periférica, como uma coisa inferior, mas como uma coisa própria, como uma coisa do lugar. Quando os espetáculos se constituem a partir do imaginário da identidade, eles também funcionam como um processo de emancipação. Então, talvez isso esteja ligado à questão da própria tradição. Então, como foi esse enfrentamento dessas culturas, da cultura negra, da cultura índia e da cultura europeia, esse enfrentamento interno, no sentido da regulação, o Estado, a Igreja, os grupos de poder regulando e essas populações enfrentando essa violência de regulação por um processo de emancipação. Isso tem uma interferência nesse imaginário que nós estamos falando e que dão forma aos espetáculos culturais. Essa valorização do local, essa valorização da cultura local, ela é impregnada por esse imaginário, o imaginário de resistência, o imaginário de pós-resistência e de reconhecimento. Esse reconhecimento não é um reconhecimento de fora para dentro, é um reconhecimento de dentro para fora, a comunidade se reconhecendo como tal, como produtora daquele espetáculo. Então isso enriquece o que nós, por isso nos é possível enxergar o enriquecimento desse imaginário, a efervescência desse imaginário, como ele vem para esse lugar de observação midiática que faz com que crie esse interesse em torno da Amazônia. Não só a perspectiva de um imaginário formado, mas também dessas novas identidades, ou dessas identidades que a gente vai reconhecendo a partir da observação pelos espetáculos, ou como os espetáculos se formaram ao longo desse tempo.